Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o inverno, né? Está chegando o inverno e quais são os cuidados, as dicas aí que a gente tem com relação ao inverno, né? Que é uma estação do ano que não tem como a gente fugir, né? Então entra o verão, depois aí vem o outono e agora nós estamos aí finalizando o outono e já vamos entrar no inverno, né? E tem alguns cuidados que nós precisamos ter nessa época do inverno com as nossas orquídeas, né? Então vamos lá falar um pouquinho dos cuidados que eu tenho aqui no meu orquidário. E aí, com esses cuidados que eu tenho no meu orquidário, de repente aí vai ajudar muita gente, né? Com relação aí aos cuidados que a gente tem que ter com temperatura, com rega, com vento, né? Então isso tudo aí hoje é muito importante que a gente comece a observar isso com cuidado. Agora nessa estação que vai entrar daqui a pouquinho, o inverno, tá joia? Bom, em primeiro lugar, queria desejar aí um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aí nos acompanhando ou que vão ver depois, mais tarde, né? Porque nem todas aí agora estão lá na tarefa do almoço, montando o almoço, né? Então vamos ser aí, essa live vamos ser mais direta aí também para que a gente não atrapalhe o almoço do Dia das Mães, tá joia? Bom, gente, como a gente faz, quem está vindo pela primeira vez, aí vindo na nossa live de domingo às 11 horas, sejam bem-vindos. E vamos falar hoje sobre o tema o inverno, né? O inverno está chegando o inverno, né? E quais os cuidados que a gente tem que ter com relação aí a essa estação do ano. Quem está vindo pela primeira vez, né? Bom dia. E a gente, como que funciona a nossa live, tá? Primeiro, a gente mostra todas as plantas que estão floridas, algumas das plantas que estão floridas aqui no Orquidário Roberto Martins. E depois a gente fala sobre o tema. O tema hoje é que o inverno está chegando, né? Os cuidados que a gente tem que ter aí com essa estação do ano. E depois aí a gente abre um breve espaço aí para que a gente possa responder algumas dúvidas que ficaram aí no decorrer da live. Tá joia? Bom, então vamos ser direto hoje, vamos tentar aí ser o mais direto possível para que a gente não atrapalhe o nosso almoço de Dia das Mães. Vamos mostrar algumas plantas que estão floridas? Tomar um cafezinho, né? Mas vamos lá. A gente sempre tem um destaque da semana, né? E hoje eu tenho um destaque, uma planta bem bonita aí que está florida, aí, um bulbophyllum, né? Que eu gosto, e ele está florido bastante, né? Até estava conversando com uma amiga, ela mostrou um, eu não consegui identificar direito, depois eu vi que era ele mesmo. É um bulbophyllum que ele está bem florido, né? Tem algumas espécies de bulbophyllum que eles têm essa característica, né? O bulbophyllum normalmente ele vai florindo, alguns são flores mais sequenciais, outros são flores maiores, outros florescem flores esparçadas, né? Mas tem alguns que florescem de uma única vez, né? E aí a floração ela é muito bonita, né? E esse daqui é o bulbophyllum monanthum. É um deles, né? O Aphinis também faz isso, mas esse daqui é o monanthum, né? Então é um bulbophyllum aí que quando ele floresce todo de uma única vez, né? Então ele vai abrindo os botões, claro, ficam alguns retardatários, né? Como está nessa haste aqui, mas a grande maioria ele floresce quase todo de uma única vez, né? Então essa daqui a planta é a minha planta, tá? Eu tenho algumas divisões dela depois aí também para comercializar. Mas olha só que planta bonita, esse daqui é o monanthum, olha só como que ele fica, ó. Dá uma olhada, que beleza, que maravilha. Ele floresce todo de uma única vez, muito parecido com as nossas octomérias, né? Que as nossas octomérias, elas também têm essa característica, né? Elas florescem todas de uma única vez, olha só que coisa maravilhosa aqui, ó. É o monanthum, né? Então esse daqui é o bulbophyllum monanthum, uma planta aí, olha, fantástica, com uma floração aí muito bonita, muito forte, né? E floresce aí, ela abre as flores todas de uma única vez, bulbos médios, né? E ela tem essa característica, ela vai crescendo, vai caindo do vaso, você tem que ir arrumando, ou se não ir transplantando, ou deixar ela cair mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Mas é uma planta aí fantástica, olha só a floração dela, que coisa maravilhosa. Né? Essa planta aqui eu sou apaixonado por ela. Veja que coisa linda. Né? Muito bonita mesmo, né?
É, qual não é? A minha esposa falando aqui, qual não é bonita? Eu posso te pedir um favor, já que você está aqui? Toda cheia de amor. Não, é ali dentro, né, lá dentro, sabe naquela parte por trás ali onde que tá as monopodiais ali? Tem uma octoméria que ela tá toda florida. Sei qual. Então tá jóia, que é uma octoméria que ela tá ali bem bacana. Deixa eu só voltar aqui que tá... Ah, voltou. Bom, vamos lá. E aqui deixa eu mostrar mais algumas coisas que estão floridas aqui. Um outro bulbofilo, né? O bulbofilo aqui, Medusae, que abriu esses dias. Deixa eu só arrumar aqui o telefone, que ele tá me dando um probleminha aqui no telefone, mas é questão só de ajustar aqui. E eu acho que agora ele não vai mais, que ele estava sendo pressionado ali. Pronto. Então esse daqui é o bulbofilo Medusae. Olha, esse daqui é a forma alba, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Esses dias eu mostrei um outro que estava florido e esse daqui abriu agora também, né? Só um minutinho. Aí esse daqui... então me dá aqui, você está filmando, né? Então esse daqui é o Medusae, né? Até conversando com uma amiga, né? A gente não fala variedade, mas é forma, né? A Delfina Araújo, lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então esse daqui é a forma alba, tá? Então ele aqui, ó, muito bonito, florescendo novamente. E novamente não, esse daqui é uma outra planta. Aquela floresceu, já secou as flores e agora esse Medusae, essa é a variedade alba, florescendo, a forma alba está florescendo novamente, tá bom? E aqui no Brasil, né, hoje, né, agora é uma estação aí, entrada do outono, do inverno, começam a abrir as octomérias, né? E aqui essa daqui foi o que eu pedi para minha esposa ir buscar. Olha só, essa daqui é uma octoméria Irorata affinis, né? Então ela tem afinidades com a octoméria irorata. Ela lembra aí muito, né? A flor lembra muito a prestens, né? Só que a folha é conduplicada, né? E ela é bem grossa, né? Ela tem uma substância, muita substância nela. Ela é muito grossa e olha só como que ela floresce, olha que coisa linda. Né? Então uma planta aí fantástica, né? Então essa daqui é Octoméria Irorata affinis, né? Então aí a gente tem uma dúvida se realmente ela seja a Irorata mesmo, tá joia? Olha só que coisa maravilhosa. Aqui você vai remover os comentários? Não, eu acho que não, estou conseguindo mostrar eles um pouco mais para cima. Então vou mostrar todas as octomérias que eu tenho aqui florida e depois a gente vai aí direto para o live, para o tema. Essa daqui já é mais conhecida de vocês, essa daqui é a Juncifolia, né? Então Octoméria Juncifolia, olha aí como que ela tá também, muito florida, né? Então essa daqui é uma das que eu tenho aqui. Essa foi a que floriu primeiro, né? Ali tem uma outra que está com mais botões, eu acredito que mais uns 15 dias ela vai estar bem bonita também. Olha aqui começando a florir, então essa daqui é Octoméria Juncifolia, né? Então muito bonita também. Em termos de octoméria, vamos lá, tem bastante octoméria aqui florida. Essa daqui é octoméria cuculata, né? A cuculata aqui, olha só, também aqui florida, ó, muito bacana. Então ela lembra muito umas folhas semiteretes, aí lembrando muito aí a octomeriantha também, só que o porte dela é um pouco maior, né? Então ela tá aqui, ó, e a flor também muito maior, né? Então a cuculata. Aqui já é Octomeriantha, né? Então já mais conhecida aí de vocês, olha só que belezinha. Essa é Octoméria octomeriantha, tá? Então ela tem um labelo aí vermelho, né? Então ela tem um labelo vermelho, ela é branquinha e o labelo bem vermelhinho, né? Um vermelhinho quase púrpura. Também muito bonita, muito legal, muito bacana mesmo. Octoméria, outra octoméria. Essa daqui é a truncícula, né? Então, Octoméria truncícula. Então, ela aqui, ó, ela também tem uma folha bem carnuda, né? E a flor, ela é creme. E normalmente, quando ela está num local que ela tem mais sol, a flor fica levemente, a folha e a flor ficam levemente avermelhadas, né? Então, também muito bacana essa planta aqui, que dependendo do local que você coloca, ela fica mais creme ou ela fica mais aí rosada, né? Com algumas manchas rosadas. Mais uma octoméria, tinha mais uma octoméria que eu queria mostrar, que eu quero mostrar para vocês.
Teve até uma colega nossa que perguntou a respeito de crassifolha, né? Então essa daqui é a Octomeria crassifolha, ela já está com algumas flores abertas, tem outras que vão abrir ainda em botão, mas assim, ela me perguntou, Roberto, para mim cultivar a Octomeria crassifolha, é melhor na madeira ou no vaso, tá? O que eu coloco sempre? A Octomeria crassifolha, ela é uma Octomeria de porte grande, tá? Então você vai plantar ela no começo, até você pode plantar ela na madeira, mas conforme ela for crescendo, vai ficando difícil você manter ela na madeira. Vocês vejam, aqui eu plantei essa planta, ó, mas agora já não tem mais como ela se acomodar nesse pedaço de tronquinho. Então o que acontece? Normalmente as Octomerias crassifolhas, eu dou preferência para plantar em vaso. Eu posso até colocar na madeira, mas depois eu coloco ela dentro de um vaso ou de um cachepô e deixo ela desenvolver, porque ela vai ficando, como ela é de grande porte, não dá para você cultivar muito bem em madeira, a não ser que seja uma madeira grande. Eu tenho algumas aqui em madeiras que são tábuas bem grandes, então isso facilita um pouco, mas não adianta muito. Normalmente aí você vai, o que eu sempre comento da crassifolha, que ela é porte grande, ela é muito grande, então é melhor cultivar em vaso. Bacana? E aqui a nossa pititica. Essa é a menorzinha, uma das menores que eu tenho aqui, né? Tem outra menor do que essa, que é a rubifolha, mas essa daqui é a Octomeria lichenicola, né? Então, olha só, ela está uma bela touceira, e aqui ela deve estar mais ou menos com umas 10 a 15 flores, né? Então são flores bem pequenininhas, estão aqui, ó, vocês vão ver essas manchinhas branquinhas, são as flores delas. Então essa daqui é uma das menorzinhas que eu tenho. Octomeria lichenicola, né? Então muito bacana também, muito legal, gosto muito dessa plantinha aqui. É uma planta que não é muito fácil o cultivo, ela é muito sensível, né? Mas aqui ela está indo bem e está se desenvolvendo bem aí, uma bela touceira. E florescendo aí agora, que é a época aí da floração das Octomerias, né? Pelo menos a maioria das Octomerias começam a florescer agora nessa época. Beleza? Bom, gente, vamos lá agora falar um pouquinho do tema de hoje, né? Então o tema de hoje que a gente se propôs a falar com relação ao inverno, né? O inverno que está chegando, né? Então estamos saindo do outono e entrando no inverno. Quais são algumas características do inverno no Brasil, tá? Pelo menos aqui na região sudeste, né? Ele é mais seco, né? E frio, né? Então é uma característica aí diferente tanto de outras regiões, né? Então se a gente for na região norte, a característica maior é a chuva, né? Então muitas vezes não tem uma variação de temperatura tão grande, né? No norte e no nordeste, mas ali ele entra mais um período de chuva, né? E na região sul também entra aí muito frio, geadas, né? Então aquela umidade um pouco maior. Então assim, dentro do Brasil, como a gente tem aí um país de um tamanho aí continental, vamos se dizer assim, existem muitas variações de temperatura ou da forma que a estação inverno, né, ela acaba ocorrendo em algumas regiões. Então norte e nordeste ela é de uma forma, então mais chuva, bastante umidade. Aqui a região sudeste, normalmente o inverno ele é seco, sem chuva, temperaturas baixas, mas mais seco. E quando a gente vai para o sul, né, ali a gente tem muita geada, muito frio também e acaba tendo bastante umidade também. Tá joia? Então assim, varia um pouco. E por que é importante a gente falar a respeito disso também? Porque as plantas que nós trazemos para o nosso cultivo nem sempre são da região que a gente mora, né? Na verdade, a grande maioria não são de regiões diferentes da onde que a gente mora, inclusive de alguns países diferentes também, né? Então, assim, as características da estação, né, também é diferente nesses outros países, porque muitas vezes a gente pega alguns países que são acima da linha do Equador, né? Na verdade é invertida, né? Lá eles estão entrando agora no verão, né? Vão entrar no verão e a gente aqui está entrando no inverno. Então assim, a estação é ao contrário, né? Então também tem essa adaptação que a planta precisa fazer, algumas plantas que são aí acima da linha do Equador. Já no caso, algumas plantas que são da Austrália,
da outra região ali do globo, o que acaba acontecendo? Essa época do ano, para eles, né, o inverno também acaba acontecendo, só que o inverno deles é extremamente chuvoso. Né? É diferente do nosso inverno aqui, pelo menos na região sudeste, que é seco, lá é extremamente chuvoso, né? Então, assim, tem essas características que nós precisamos levar em consideração, principalmente quando a gente pensa nas plantas que a gente está dentro do nosso orquidário, tá joia? Então isso a gente tem que ter em mente, sempre, né? E por que disso? Porque principalmente quando a gente entra em temperaturas baixas, vamos falar primeiro de temperatura. Tá? Quando a gente fala de temperaturas baixas, principalmente algumas plantas da região norte, nordeste, ou melhor dizendo, daquelas plantas que ficam ali próximo da linha do Equador, né, de baixa altitude, próximo da linha do Equador, elas não têm uma variação de temperatura muito grande, diferente do que acontece aqui na região sul e na região sudeste. Às vezes um dia a gente começa o dia ali fica com 15, 18 graus, 20 graus e à noite ela cai para 5, 7 graus, 6 graus. E isso não acontece no norte e no nordeste, né? Então, dependendo da temperatura ou da linha ali naquela faixa do Equador, isso não ocorre. A variação de temperatura é mínima. Né? Existe mais a variação ali, se é uma época seca ou se é uma época com mais chuva. Então, mas a variação de temperatura é mínima. E o que isso é importante a gente saber? Que essas plantas da região ali da linha do Equador, da faixa do Equador ali, elas têm uma tolerância muito menor à temperatura. Então, quando a gente chegar assim, em algumas épocas do ano, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas plantas, protegê-las um pouco mais com relação à temperatura, tá? E uma coisa que é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, que nem todas as orquídeas que a gente quer ter, a gente pode ter. Então, aqui em São Paulo, eu consigo ter uma grande variedade de plantas da região norte, né, ou da linha do Equador ali. Mas se você está mais ao sul, no extremo sul, a tua temperatura ela vai ser muito baixa. Então, muitas vezes você vai ter muito problema de aclimatação desse tipo de planta. Se entenderam? Até mesmo que vocês aí cultivam muitas vezes uma valqueriana, vocês já sabem a dificuldade, uma labiata, a dificuldade de adaptação dessa planta aí na tua região. Tá? Então essa temperatura vocês têm que sempre estar observando com muito cuidado. Tá? Uma outra coisa com relação à temperatura, quando a gente fala temperatura, no inverno as temperaturas, pelo menos aqui na região sudeste, na região sul, elas abaixarem, serem menores do que 12 graus, isso é constante. Tá? Então muitos dias aí que a temperatura ela baixa dos 12 graus. E isso é uma coisa muito importante. Quando a planta, né, quando a temperatura ambiente ela fica abaixo dos 12 graus, o metabolismo das orquídeas praticamente ele para, né, ou ele diminui bastante. Né? Então aí nesses casos não é conveniente a gente regar. Também pelo frio, né, por esse frio excessivo, que pode ali de alguma forma danificar essas plantas, correto? E aí também a gente suspende as regas. Tá? Então o que é importante? Quando a temperatura ela baixa dos 12 graus, a gente deve suspender a rega. Tá ok? Então muitas vezes assim, o que acontece? No inverno, a rega, quando a gente faz a rega, normalmente a gente faz a rega, aqui eu faço a rega à noite. Normalmente à noite, mas chega no inverno, a temperatura ela baixa muito à noite, ok? Então o que eu faço no inverno? Eu mudo o horário que eu faço a minha rega. Ao invés de eu regar na parte da tarde ou no final da noite, eu rego de manhã. Por que aí? Porque o que vai acontecer? Mesmo que a temperatura ali esteja ali dentro dos seus 12, 13 graus, durante o dia ela tende a aumentar um pouco, vai para 14, vai para 15 graus, 16 graus, então isso para a planta é confortável, vamos dizer assim. Agora, se eu rego à noite, então a temperatura ali está nos seus 15, 16 graus, mas à noite eu sei que vai chegar para os 10, 9 graus, isso muitas vezes você vai matar a tua planta.
né? A questão de fungos ou mesmo essa água gelada, de alguma forma, ela congela ali a planta. E se é uma planta de uma região um pouco mais quente, ela vai congelar esse miolo da planta. Deixa eu ver se eu tenho uma Phalaenopsis aqui. Tem uma Phalaenopsis aqui. Então, normalmente, essa água, muitas vezes que ela vai ficar acumulada nesse meinho aqui, né, ou nas folhas, o que vai acontecer? Você pode ter um problema de fungo, você pode ter que essa parte ela vai necrosar, porque ela vai congelar, ela vai morrer realmente, e aí você vai perder a tua planta, tá? Uma outra planta bem interessante, aqui essas octomérias, todas que eu mostrei para vocês, são octomérias aqui da região sudeste, né? Então são plantas mais tranquilas. Mas existem algumas octomérias da região norte também, tá? E isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu reguei a planta, né? Então, alguns anos atrás, então eu reguei a planta e eu não observei a temperatura que ia fazer durante a madrugada. Tá? E na madrugada, eu reguei à noite, então estava uma temperatura ali agradável, vamos dizer uns 15, 16 graus. Fiz a rega, só que durante a noite a temperatura baixou dos 10 graus. Ok? O que aconteceu? A planta estava molhada, ela estava muito úmida. No dia seguinte eu olhei para a planta estava bonita, saudável, legal, bonita, tranquilamente. Passou alguns dias, todas as folhas da planta caíram. Caiu no chão, caiu, né? E o que aconteceu? Durante esse período, essa noite que fez esse frio extremo, como ela estava molhada, o miolo, o centro dela aqui, o ramicaule ali, o rizoma dela congelou. E o que aconteceu? A planta morreu. Ela morreu no rizoma, ela morreu na base dela. Então as folhas, o que aconteceram? Todas as folhas caíram. Então é esse cuidado que você tem que ter aí, principalmente nas temperaturas baixas. Chegou em 12 graus, né, a temperatura está abaixo dos 12 graus, você suspende a rega. Ah, Roberto, mas ela está um pouco seca, como é que eu faço? É preferível você deixar aí um dia ou 2 dias sem regar a tua planta do que você regar com uma temperatura abaixo de 12 graus. Se ela vai fazer uma temperatura abaixo de 12 graus à noite e você vê que a planta está extremamente desidratada, está precisando realmente de uma rega, você rega ela com um borrifador ali, rega as suas plantas durante a parte da manhã, que durante o dia ela vai ter o tempo aí de absorver a umidade e ali realmente ela acabar ficando secando, né, o substrato, principalmente se você cultiva em madeira. Em vaso, tome mais cuidado, porque ele demora mais a secar. Então observe sempre essa temperatura. Temperaturas abaixo de 12 graus são muito prejudiciais, principalmente para você fazer rega, tá bom? Então tome muito cuidado com isso. Aqui hoje eu sempre vou monitorando a temperatura. Então em todos os meus locais onde que eu cultivo as plantas eu tenho um termômetro, tá? E nem sempre a temperatura que passa na televisão ou no rádio, onde que a gente se informa, aqui a gente usa muito o clima-tempo, ela é a real do seu local, tá? Então, por isso que é importante você ter termômetro dentro do teu orquidário, espalhado em vários locais. Porque muitas vezes o que acontece? O pessoal do clima fala assim, olha, em São Paulo está 10 graus, mas ele mede a temperatura às vezes numa região de serra. E aqui, na minha casa, está 13, 14, 15 graus, então eu posso regar tranquilamente, não tem problema. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes ele fala, olha, a temperatura aqui está 18 graus, e aqui está 12, está 13. Então esse cuidado que eu tenho que ter. Então é importante você ter um termômetro. E isso é muito barato, gente. Então você pode comprar tanto o seu termômetro junto com o higrômetro que a gente falou já no passado sobre a rega, ou você pode ter um termômetro simples que você coloque aí no seu orquidário, que você vai pagar R$2, R$3, R$4, aí, uma coisa muito barata, e você coloca em todos os locais e você vai monitorando a temperatura para que você saiba a hora de regar, o momento mais adequado. Ah, Roberto, mas assim, eu posso deixar de regar um dia, 2 dias? Pode, não tem problema nenhum. A planta ela já está adaptada a passar um período sem rega, né? Então, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, eu tenho que regar, eu tenho que regar. Não, nem sempre é melhor às vezes você
pular um dia, para pular 2 dias de rega, do que você regar a sua planta numa temperatura muito baixa, que aí você realmente pode prejudicar e pode até matar a sua planta. Tá joia? Aí o que a gente falou? Falou de rega, falou primeiro aí da questão aí da temperatura, falamos um pouquinho aí de rega, né? Questão aí de adubação, tá? A adubação, né? Então, ou que a gente faça aí com micro-orquídeas férteis, com orquídeas férteis, ou com outro tipo de adubo que você utilize aí na sua casa, o Ceacrop, Calbit, ou vários outros, né? O que você tem, o que tem em mente também? No inverno, na época de inverno, em temperaturas baixas, como a gente já falou, o metabolismo da planta diminui. Então também as adubações elas podem ser mais esparçadas, né? Então normalmente que é o micro-orquídeas fértil, em vez de você fazer ele a cada 15 dias, você pode fazer ele uma vez por mês. Então dentro do inverno você também pode aí aumentar um pouco mais aí o espaçamento entre adubações, tá? Isso não tem problema nenhum e não vai ser prejudicial à sua planta, tá? Então a adubação também a gente tem que observar isso. No inverno, temperaturas muito baixas, não existe a necessidade de você fazer essa adubação com a frequência que a gente faz normalmente. Você pode esparçar, não deixe de fazer, mas você pode esparçar ela um pouquinho mais durante o inverno, tá ok? Bom, uma outra coisa agora, dentro do inverno, o vento, tá? O vento, ele tem aí uma característica que ele seca as plantas também. Então ele leva toda a umidade que você tem do teu orquidário, ele vai secar as plantas ou ele vai trazer mais umidade. Tá, o excesso de umidade também. Então pode acontecer as duas coisas. Ele tanto pode levar, né, a umidade do seu orquidário, como ele pode trazer mais umidade para o teu orquidário. E aí a gente falou muito a respeito de, na live passada, falamos um pouco aí sobre tanto o sombrite, né, quanto o plástico difusor. Tá? No inverno, gente, aí entra aquela questão. Investiu em planta? Invista no teu orquidário, gente. Porque muitas vezes, o que vai acontecer? Durante o ano, né? A gente vai ali comprando planta, compra uma planta bonita, compra na internet, hoje mais na internet, né? Mas quando tinha exposição, ou visita um orquidário, compra planta, vai numa feira, compra uma planta, legal, enche o nosso espaço. Aí chega o inverno, baixa a temperatura, chove, alta umidade, esfria e as plantas morrem. Ou se não são atacadas por fungo. Tá? Então isso acaba ocorrendo. Então invista no seu orquidário. Cubra o teu orquidário, se possível, cubra, faça um esforço, cubra, porque pelo menos não adianta você chegar no inverno e você falar, e agora? Eu preciso me preparar para o inverno, porque muitas vezes é uma característica do Brasil, né? Principalmente os países tropicais. A gente não tem o hábito de se preparar para o inverno, porque os invernos aqui normalmente não são muito rígidos, né? Tirando ali a região sul. Né? Então aqui no região sudeste, a região aí norte, nordeste, centro-oeste, o inverno ele não é tão rígido, né, quanto na Europa ou em outros locais aí mais próximos aí abaixo da linha aí dos trópicos, né? Então o que acaba acontecendo? Nós não preparamos, a gente só vai lembrar do inverno quando chega a temperatura baixa e a gente precisa se preparar para o inverno. Então assim, no caso da parte superior do orquidário, é importante você cobrir ele, cubra com plástico difusor, cubra, porque muitas vezes dentro dos nossos invernos, apesar dele ser seco, acontece alguns dias de ter uma garoa, de ter uma chuva, de ter aí um chuvisco, não são chuvas fortes, mas existe essa característica de algumas chuvas mais fracas, ok? E aí você imagina uma chuva fraca e a temperatura abaixo dos 10 graus. O que vai acontecer com as tuas plantas? Vão congelar todas, vão morrer e se são plantas de outras regiões ou de regiões mais quentes, vocês vão perder as suas plantas. Tá? Infelizmente, isso vai acontecer. Então, cubra o teu orquidário. É um investimento barato pelo investimento que você fez nas suas plantas. Tá? Então, cobrir o orquidário. A outra característica, outra coisa que você pode fazer com o teu plástico difusor, a questão do vento, né? O que eu faço muito aqui no meu orquidário. Eu faço cortinas com o plástico difusor.
Então é uma cortina. Então é como se fosse essa tela aqui, que vocês veem que estão aqui na parte de cima, né? Normalmente ela aparece aqui no vídeo, né? Isso daqui é uma cortina que eu uso para fechar o orquidário. Então eu fecho a frente do orquidário. Quando eu quero abrir, eu enrolo ela, coloco na parte de cima e pronto, acabou. E a mesma coisa você pode fazer com o plástico difusor, né? Ah, Roberto, mas no verão é muito quente. Então por isso que eu faço uma cortina. Porque aí chega no inverno, eu abaixo essa cortina. Chega no verão, eu deixo essa cortina levantada, ok? Então use isso daqui como uma cortina. O investimento também é baixo e aí você usa isso como uma cortina. Chegou no inverno, que é uma temperatura um pouco mais baixa, que você precisa controlar e proteger as suas plantas, use o plástico difusor tanto para você cobrir o teu orquidário, como para você fazer as cortinas, né, nas laterais do orquidário, de todo o seu orquidário. E aí, chegou, na época está frio, você baixa a cortina. Chegou na época do verão, você levanta essa cortina, enrola essa cortina e pronto, ela fica ali em cima. Esse plástico é extremamente durável, ele dura muito tempo. Então é um investimento que você vai fazer aí, que vai durar em torno de 4 a 5 anos tranquilamente. Tá? Então isso daqui vale a pena, é um investimento pequeno e barato para que você cubra o teu orquidário. Além de cobrir, fazer essas cortinas, essas barreiras físicas que a gente faz aí no orquidário. Tá? Principalmente você que é de regiões mais frias, não deixe de fazer isso, porque as plantas que você cultiva normalmente não são plantas da tua região, são plantas que vêm de outras regiões, então elas muitas vezes têm essa sensibilidade muito forte com relação ao frio. Quem gosta de Phalaenopsis sabe disso, tá? Phalaenopsis é uma planta que não tolera muito o frio, tá? Então principalmente frio e umidade. Juntou essas duas coisas, para Phalaenopsis é um crime. Você vai perder tua planta. Com certeza, não tenho nem dúvida a respeito disso. Então tome muito cuidado, protejam essas plantas. E isso é uma coisa muito importante que vocês precisam fazer no inverno. Tá joia? Então essa proteção aí das plantas que vocês façam, as barreiras físicas. Então o que é importante? Rega, então vejam bem a rega, né? Então temperatura abaixo de 12 graus, suspende a rega, tá? Horário de regar as plantas no inverno, durante o dia, melhor na parte da manhã, né? Não muito cedo, porque dependendo de algumas regiões você tem geada ali na parte da manhã, então espera passar essa geada, a temperatura subir um pouquinho, rega as tuas plantas. Evite regar as plantas à noite, tá? Porque normalmente à noite de madrugada a temperatura cai muito. Então tome muito cuidado com isso. A adubação, você pode esparçar um pouco mais a adubação. Ela não precisa ser 15 em 15 dias ou semana a semana. Você pode esparçar. Se você faz semanal, esparça para 15 dias. Se você faz quinzenal, esparça para um mês. Durante o inverno. Passou o inverno, aí você segue normalmente a tua rega. Tá joia? Uma outra coisa importante no inverno, que existe aqui na região sudeste, existe um período que a gente chama de veranico. Tá? Ele acontece no meio do inverno e esse veranico, a incidência solar também é muito forte, então também tome cuidado com a relação à sombrite, tá? Porque a luminosidade em alguns locais ela diminui, mas aqui na região sudeste, como existe esse veranico, a incidência solar, o raio arde, né? Queima a pele, né? E porque o céu fica extremamente azul, sem nenhuma nuvem, sem nenhuma barreira física, e vem aquele raio solar ali, queima, tá frio, mas ele está queimando a pele. E isso também é muito prejudicial às plantas, então não deixe ficar sem sombrite. Sempre tem essa proteção do sombrite, mesmo no inverno, porque esse sol do inverno ele também queima tuas plantas. Bacana? Questão de barreiras físicas com relação ao vento. Utilize muito o sombrite, tanto para a questão de cobertura, para evitar essas chuvas ocasionais, esses serenos, com carregado de umidade e temperatura baixa, porque pode gear durante a parte da manhã e isso você acaba perdendo as suas plantas ou a temperatura fica abaixo dos 10 graus. E com relação ao vento, você utiliza o sombrite para fazer cortinas, que durante o inverno você abaixa. Confundiu, você
falou, esse é o plástico, o primeiro era o sombrite, o segundo é o plástico. Então é plástico aqui de novo. Então vamos lá. Então falando do plástico difusor. Então você usa ele para cobrir, para evitar que a chuva, né, molhe as suas plantas, ou esse sereno que molhe. E também utiliza o plástico difusor para fazer as barreiras físicas nas laterais do orquidário, né, para evitar que o vento aí traga ou carregue a umidade que você tem no teu orquidário. Tá joia? Bom, gente, essas são algumas coisas aí que a gente falou a respeito aí do inverno, né? Uma estação que a gente tem, está chegando agora, e os cuidados que a gente precisa ter. Porque é uma estação aí, principalmente de variação de temperatura, e essa variação de temperatura, dependendo de onde são as nossas plantas, de onde que é o nosso plantel de orquídeas, pode ter muito prejuízo aí com relação ao nosso cultivo. Tá joia? Bom, vamos aproveitar aqui, enquanto a minha esposa vai me ajudar aqui para fazer as perguntas, responder algumas perguntas, vou mostrar mais algumas plantas para vocês. O que eu quero mostrar aqui? Tá, aqui tem uma plantinha bem bacana, tem duas plantas aqui, três plantas na verdade, que são diferentes, né? Essa daqui é a Encíclia botiana, né? Mas hoje ela está mais como Prostequea botiana, né? Então ela é uma micro Prostequea. É bem bacana, olha só o tamanho dela. Né? Ela não cresce mais do que isso é uma planta adulta, ela não vai ficar maior do que isso. E olha só, ela é diminuta. É uma planta muito pequena, olha só que legal. Esse é o tamanho dela e a floração dela já ocorrendo também aqui nessa época do ano, né? Então a Prostequea botiana, né? Muito bacana, muito legalzinha. E é uma plantinha pequena, de porte pequeno. Vamos aqui mais. Essa daqui é o nosso bulbofilo Elassoglossum. Ele tem uma característica que também ela abre na parte da manhã e depois ela vai fechando durante o dia, né? Então ela uma planta aí, uma flor muito grande, mas ela tem essa característica, chega esse horário ela já está praticamente fechada, né? Então Elassoglossum, então é um bulbofilo aí bem bacana também, parecido aí com o Pardalotum, com o Catenulatum, então o Williams, essa característica, ele abre e depois ele vai fechando durante o dia. Ele faz isso durante uns 4 a 5 dias, né? E aí depois a flor seca. Uma outra planta aqui que ela já dentro da família dos Pleurotales, né? Luerella pelicaniceps. Então aqui olha só, uma flor enorme, só que ela não abre, tá? Ela fica assim, a flor já está aberta aqui, já está totalmente aberta, ela não abre mais do que isso, mas olha só, é a Luerella pelicaniceps. Então uma planta aí bem bacana também, dentro aí dos Pleurotalidines, tá joia? Bom, vamos lá, tem algumas perguntas aí que a gente possa responder? Não tem muitas, mas tem. Hoje Dia das Mães, mas vamos lá. Vamos lá. A Rio MZ pergunta o seguinte: qual tipo de termômetro eu posso ter? Rio? Rio.mse. Rio.mse. Então vamos lá. Rio, o que acontece? Termômetro não tem necessidade de ser termômetros caros. Vou até te mostrar um que eu utilizo aqui. Esse eu tenho os 4 espalhados no meu orquidário. Aqui, ó. É termômetro simples, né? Esses termômetros simples que você pode utilizar. Não precisa comprar aqueles termômetros super caros, sofisticados. Não, um termômetro simples, né? De mercúrio, de vidro, com madeirinha. Isso daqui eu acho que eu paguei R$4, R$3. Eu comprei uma meia dúzia desses daqui e espalhei em todo o meu orquidário. Esse tipo de termômetro, pode ser um termômetro simples. E esse daqui, olha, até de madeira aqui tudo, eu molho o dia inteiro, não tem problema nenhum, né? Então, e ele é fácil, porque você bater o olho, você vê a temperatura, ó, que nem hoje aqui agora, a temperatura aqui, ela está em 24 graus. 24 graus está a temperatura aqui. Então, assim, termômetro simples, não tem necessidade de um termômetro um pouco mais sofisticado. É lógico, você quer investir um pouco mais, então você pode comprar um higrômetro, já que ele tem com um termômetro também. Então, a teu critério. Mas, olha, qualquer termômetro, um simples,
que você possa colocar e espalhar, eu até prefiro comprar um termômetro mais simples, porque muitas vezes você compra um termômetro mais sofisticado e aí você não vai comprar vários, né? Você vai comprar um. E o que acontece? Você coloca ele numa determinada posição no teu orquidário. E aquela posição ali de repente pega sol ou é mais sombreada, então a temperatura ela varia com relação a todo o teu orquidário. Então o que eu prefiro? Eu compro vários porque eu coloco em vários locais do orquidário, compro esses mais baratinhos mesmo, então eu sei, naquele local faz mais frio, nesse local faz mais calor, eu sei quais são os lugares mais quentes e os locais mais frios do meu orquidário. Tá legal? Ó, o Quintal Florido 38 diz o seguinte: aqui na minha cidade a temperatura chega a 11 de madrugada, 11 graus. Uhum. Só isso. Tá, Só um como que é o nome comentário. dela? É o Quintal Florido 38. Ou então Quintal Florido 38. Ela está comentando que muitas vezes ali a temperatura chega a 11 graus, né? Durante a noite. Então é uma das coisas que a gente fala. Então às vezes é melhor você regar durante o dia, né, na parte da manhã, do que deixar para regar à noite, porque aí à noite essa temperatura vai baixar. Então é melhor você regar durante o dia, na parte da manhã, porque aí você não corre até o final da tarde, o final da noite, já deu tempo da planta secar, a folhagem secar, se for um phalaenopsis, o miolo dela secar, e aí você não ter problema de perder a sua planta. Tá joia? A Maria José no Facebook está perguntando sobre o hidrômetro, é higrômetro, né? Higrômetro, né? Encontra em que tipo de comércio? O higrômetro normalmente você pode encontrar até no Mercado Livre, né? Mas é só porque ela escreveu hidrômetro, só fala que é higrômetro. Ah, tá. Para ela encontrar. Então, é porque se você... então vamos lá, é higrômetro, com G, né? Hidrômetro não, o hidrômetro é o do bombeiro, né? Então é higrômetro, então é H-I-G, né? R-O-M-E-T-R-O, higrômetro, tá? Você consegue tirar aquele que tá ali? Branquinho aí. Nossa, eu enxerguei. Peraí. Dá a câmera aqui. É a Maria, né? Isso. Ó, então vocês vejam, esse daqui é um higrômetro. Então aqui ele capta a umidade do ambiente, né? E através daqui ele processa para mostrar a umidade do ambiente. Ela estava aqui em 53%, tá? Ele fica normalmente aqui a parte mais seca do meu orquidário, onde que eu tenho ali as orquídeas rupestres ou as que são de região mais seca. Então ali fica em torno de 69%, 70% a umidade, não vai muito acima disso. E agora está 53% porque eu deixei a cortina aberta. Então é isso que a gente tem que observar. Como aqui está ventando bastante, eu teria que deixar a cortina fechada e aí a umidade ia se manter em torno de 69%, 70%. Como eu deixei ela aberta, está ventando muito. E o que aconteceu? Baixou a umidade. É isso que é importante. Então, ó, isso daqui é um higrômetro. Ele marca tanto a temperatura quanto a umidade do ar. Isso daqui eu comprei na internet, no Mercado Livre, e eu acho que eu paguei R$20. Tá? Então é tranquilo, é barato, tá? Normalmente você compra esses mais simples também. O cuidado que eu fiz, eu só cobri ele com filme plástico, tá? Ele aqui com filme plástico, porque ele é de bateria, ele não é vedado. Então eu cobri ele com filme plástico e deixei a parte do sensor sem cobrir. Então tá aqui, olha. Esse é o higrômetro e ele é um preço barato, R$20, R$25 você compra tranquilamente e você pode também colocar no teu orquidário. A mesma coisa, esse daqui eu comprei, acho que eu comprei uma meia dúzia também da mesma forma e espalhei ele em todo o meu orquidário. Então em todos os locais aqui eu tenho um desses colocado. Tem um aqui, olha, tem um ali na parte de trás tem mais uns 2 ou 3 e aqui está espalhado dessa forma, para justamente eu saber em cada ambiente qual é o ambiente mais úmido, qual é o meu ambiente mais quente, qual é o ambiente onde que eu tenho menor umidade, maior umidade, para ali eu ir controlando e sabendo onde que eu vou colocar as plantas, tá? Isso é muito importante aí que vocês tenham também, é um investimento pequeno, um investimento barato, tá joia? O Javier Correia. Ô Javier, tudo bom? Como é que você tá? Ele fala que lá em Misiones, na Argentina, é muito úmido e aí ele tem que ter mais cuidado com a rega, né? Tem dia que baixa muito a temperatura
E no orquidário dele, ele tem todo coberto com plástico e muito cuidado com as correntes de vento sul. Isso, então vocês vejam, o Javier, que é lá em Misiones, né, Argentina, né? Misiones, Argentina, e ali é aquilo que a gente estava falando da região sul, né? A região sul tem um problema aí muito forte com relação ao vento, né, que vem ali da Antártica, né? Então ali é muito complicado, é frio, muito úmido e tem que ter cuidado, muito cuidado. E ele ali comentando que ele cobre todo o orquidário é coberto, ele fecha todas as laterais, porque isso é importante. Esse investimento você tem que fazer, gente, não tem jeito, precisa fazer, não adianta só comprar planta. Quando a gente vai ser realmente orquidófilo, claro que a gente tem uma orquídea para ter dentro de casa, alguma coisa desse tipo, ok, é um cuidado que você tem que ter com ela. Ela está dentro de casa, está no teu ambiente. Agora, quando você realmente aí se aventura a ser um orquidófilo, a ter aí uma coleção de orquídeas, precisa investir em estrutura, gente. Não adianta eu falar para vocês, não é milagre, é estrutura, é dinheiro, é investimento. Não invista só em planta, invista na estrutura onde você vai colocar suas plantas. Porque senão você nunca vai ter sucesso no cultivo. Tá joia? O Valdecir Axenen, ele comenta que aqui em Irati a temperatura chega facilmente a 0 graus. Às vezes até -3 ou -5. Mesmo assim, tem orquídeas tropicais. Se estiverem bem sequinhas e protegidas do vento sul, resiste bem. Aqui, cultivamos no extremo da tolerância de algumas plantas. Então, vocês vejam, o nome dele é? Valdecir Axenen. Ou Valdecir lá de Irati, já estive lá em Irati, já fazendo uma palestra aí sobre cultivo de micro-orquídeas. Um abraço a todos aí de Irati. E realmente é isso. A gente tem que ter um pouco de cuidado aí com relação às regas, porque muitas vezes ali a temperatura, como ele falou, a temperatura chega fácil ao 0 grau, pode ficar até negativa, mas se a planta estiver seca, você teve os cuidados com a planta, teve cuidado com o vento sul, né? Então as barreiras aí de que você fechou o teu orquidário, você consegue manter algumas plantas. Agora, se você não tiver esses cuidados, né, infelizmente você vai perder muita planta. Então esses cuidados são necessários, né? Então fechar, barreira física, é o vento, a gente precisa fechar. Cuidado com a rega, evitar, se a temperatura está muito fria, muito abaixo dos 12 graus, pare a rega. A orquídea ela não vai morrer, porque ela, conforme a temperatura vai diminuindo, o metabolismo dela também diminui. Então não tem problema. Ali subiu, esperou 2, 3 dias, uma semana, voltou a subir a temperatura novamente, vai lá, borrifa, faz, em vez de você molhar, dá só uma leve borrifada nas tuas plantas na parte da manhã, ali quando a temperatura está subindo. Evite molhar à noite, evite a planta ficar molhada de um dia para outro, principalmente pegar a geada. Então é os cuidados que a gente tem que ter. Obrigado, meu amigo Valdecir. Um grande abraço a todos aí de Irati. O Silvio Orquídeas, aqui do Instagram, pergunta assim: eu posso colocar uma telha transparente e abaixo dela um sombrite? O Silvio Orquídeas. Silvio Orquídeas, ele pergunta ali se ele pode colocar uma telha transparente e depois ele colocar um sombrite, tá? A telha transparente, normalmente essas telhas elas são de fibra de vidro, tá? E ela tem uma característica que depois, quando passando muito tempo, ela fica opaca e ela se torna uma barreira muito grande com relação à luz solar. Tá? Então você tem que tomar um cuidado com relação a isso. Agora, se for uma telha transparente de policarbonato, aí o policarbonato já tem uma característica que normalmente você pega uma telha de policarbonato que ela tem UV, tem proteção UV. Então ela vai ser translúcida e vai passar normalmente aí sem problema nenhum a luz. A outra opção, é lógico, é o plástico difusor, mas como você prefere usar telha, então só tomaria esse cuidado, porque essas telhas normalmente de fibra, como ela não tem uma ação repelente e ela não tem também uma proteção UV, com o passar do tempo ela amarela, ela começa a queimar, começa a amarelar e ela vai ficando totalmente opaca, ela faz uma barreira física com relação à luz. Então assim, num pouco tempo você já vai ter uma telha amarela e ela vai fechar totalmente a luminosidade. Tá? Então esse é um problema. Então se você vai optar por telha, procure telhas de policarbonato com proteção UV. Tá joia? Para
Para finalizar, a Aparecida, ela aqui no Instagram, ela pergunta, nessa estação do ano, qual a necessidade de proteção com fungicidas? Com proteção a fungicidas. Então vamos lá. Qual a necessidade da prevenção com fungicidas? Então, vamos lá. O nome dela é? Aparecida. Aparecida. Ô Aparecida, a questão de fungicida, tá? Mecanismo de fungicida. Vamos lá. Como é que a planta é atacada por fungicida? Ou ela já está com fungo, tá? E aí você tem que cuidar dessa planta. Uma outra questão, o fungo, para ele atacar, excesso de rega, excesso de umidade. Então você tem que ter o controle da tua rega e da tua umidade, tá? Se você está excedendo nisso, está proporcionando o aparecimento de fungo. Então esse é um cuidado, é a rega. A mão na rega é importante. Cuidado com o excesso de regas. E assim, como eu sempre comento com vocês, eu não sou muito favorável a fazer a prevenção. Por quê? Porque você tem que se cuidar que a higienização do teu orquidário ela seja feita constantemente. Né? Então, se você tem plantas doentes, você tem que tratar essas plantas. Né? Eu não sou muito favorável a essa ação preventiva. Por quê? Eu prefiro acertar o cultivo, né, todos esses cuidados que a gente falou, cobrir o orquidário, barreira física, tomar cuidado com rega, o tipo de substrato que você utiliza, trocar sempre substrato, trocar sempre vaso, todos esses cuidados, evitar que as plantas fiquem acumuladas, ter um espaçamento correto entre as plantas, ser um espaço ventilado. Então eu prefiro fazer tudo isso do que ficar usando preventivamente o fungicida. Isso sou eu. Tá joia? Então esse cuidado que eu te falo. Agora, se você quer aplicar o fungicida, ok, como preventivo você pode aplicar. Da mesma forma, o mesmo cuidado que você teria em outras estações. Então você vai fazer essa aplicação de preferência logo cedo, cedinho na parte da manhã, evitar que tenha aí o sol, a incidência do sol nas plantas para que não queime as plantas. Ou no final do dia. Final do dia observe a temperatura, se ela não vai cair abaixo dos 12 graus, tá? Então são esses cuidados que você tem que ter. Mas aí se você quiser utilizar como preventivo, não tem problema nenhum, pode utilizar. Mas, é o que eu sempre falo, use esses outros cuidados, que nem no meu orquidário, eu tenho aqui muita planta, tá? Eu não uso fungicida como preventivo. Se eu tenho uma planta doente, eu tiro essa planta doente e trato a planta doente. Não faço isso em todo o orquidário. Por quê? Porque a gente começa a prestar atenção nessas outras formas de cultivo. Então eu tenho o meu orquidário saudável. Procuro ter as boas práticas de cultivo de orquídea, tá joia? E aí, como a gente fala, uma gripe. Toda planta pode pegar uma gripe, pode pegar um fungo, pode pegar alguma coisa, um vírus. Então, essas coisas a gente pode acontecer. A gente traz planta todo dia, ou toda semana, ou todo mês para o nosso orquidário. Então, pode acontecer de vir, mas trate a planta. Uma outra coisa importante que a gente precisa fazer, quarentenar as nossas plantas. Normalmente a gente não faz isso. Quarentene as plantas, também isso é importante. Tá joia? Bom, gente, vamos finalizar. Dia das Mães, meio-dia, vamos preparar o almoço, vamos comer aí a macarronada da mama. Então, para quem chegou aí depois que a live começou, as mamães, então, feliz Dia das Mães para vocês. Um grande abraço. Quem tiver mais alguma dúvida, depois coloque ali no Message, no Direct, no Instagram, ou no meu WhatsApp 11 99187 8965. Caso queiram ver algumas plantas do que eu mostrei aqui para vocês, visite o Orquidário Roberto Martins, aí o meu site, lá tem muita coisa bacana, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Pessoal, um grande abraço, um ótimo domingo para vocês e até semana que vem.